Alô, galera. É o seguinte, outro dia eu mencionei essa questão numa videoaula e eu vou apresentar aqui uma solução para ela. É uma questão da Olimpíada de Matemática do Estádio ESA, uma questão bem curiosa, uma função bem bacana. E ela diz o seguinte: uma certa função definida no conjunto dos números naturais é tal que f de 1 é igual a 1, f de 2n é igual a f de n, f de 2n mais 1 é igual a f de 2n mais 1, né? E aí ele pede para calcular f de 6, f de 7, f de 8. Quantos são os números naturais menores que 2015, gente? Para os quais f de n é igual a 1. E para n de 1 a 2015, qual o valor máximo de f de n? Então, essa aqui é a questão. Bom, aqui eu presumo que o pessoal está usando o conjunto dos naturais, gente, como sendo o conjunto que tem os elementos 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, ele não está considerando zero. E isso é muito comum em literatura de ensino superior, então deve ser o caso aqui. Começou de f de 1, então o pessoal em muitas literaturas, principalmente relacionadas à teoria dos números, muitas vezes não coloca o zero ali no conjunto dos naturais. Mas isso não vai afetar em princípio que é a questão, tá? Mas vamos lá, pessoal, primeira coisa, como é que eu fiz? Primeiro, eu tabelei os valores e fui calculando os valores de f de 2 e f de 3. Como é que eu calculei o f de 2? Muito simples, f de 2 eu substituí n igual a 1. Você pode observar que para n igual a 1, gente, na expressão, nas fórmulas recursivas aqui, nas equações, eu consigo f de 2 substituindo n igual a 1 ali, é igual a f de 1. E f de 2, então, é igual a f de 1, mas f de 1 é 1. Pronto, f de 1 é 1. Então, f de 2 igual a 1, tá lá, f de 2 igual a 1. Eu já tabelei alguns valores ali, para que eu possa discutir algumas propriedades ligadas a essa função. Para n igual a 1 aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, isso é igual a f de 2 mais 1. Como f de 2 é 1, então vai ficar 1 mais 1, 2. Bom, de agora em diante, o que eu fiz foi substituir n igual a 2, n igual a 3 e fui conseguindo os demais valores. E eu consegui esses valores aqui tabelados. Para deixar claro para os que estão assistindo a aula, para observar ou perceber qual é o comportamento dessa função, eu fiz os valores, se não me engano, eu fiz até em torno de 15, até para n igual a 15, né? Então, fui conseguindo os valores, obtendo eles, até perceber um padrão que estava acontecendo, né? O que está acontecendo com os valores das imagens? Como é que eu consigo elas de forma, vamos dizer assim, rapidinho, né? Então, vamos pensar assim, qual o padrão para conseguir uma lei de formação para f de n de forma geral. O que eu percebi foi o seguinte, gente, ao conseguir as imagens aqui, eu observei que, na verdade, os valores da imagem nada mais é do que a soma dos algarismos de n quando n era escrito na base binária. Foi isso que eu observei. Olha, JR. Mas por que isso? Olha, por várias razões. Existiam bons indícios na própria função que dava a nos entender isso. Afinal de contas, a função diz que f de 2, né, 2n, é igual a f de n. Você multiplica por 2 e o resultado continua igual ao valor de f de n. E, pessoal, f de 2n mais 1, 2n mais 1, é igual a f de n somado com 1. Então, na verdade, a partir dessa lei de formação, eu comecei a desconfiar que os valores das suas imagens nada mais é do que tinham alguma relação com base binária, base 2. Bom, ao testar essa hipótese, eu verifiquei que realmente batia. Por exemplo, vamos testar o 6. Como é que é obtida a imagem do 6 aqui? Bom, um jeito bacana de pensar isso é transformar isso para base binária. Como é que se escreve um número na base binária? Olha, simplesmente divide por 2. Ele vai deixar o que, gente? Quociente 3 e resto 0. Então tá aqui. Agora você vem aqui e divide o 3. Né? Divide por 2, que é base 2. Ele vai deixar quociente 1 e resto 1. Ao se dividir aqui, pessoal, por 2, quando chega aqui em 0,
Aí aqui o resto é 1. Aí é só você ler de baixo para cima. O 6, então, gente, escrito em base binária, o 6 que está na base 10, né? Base decimal, é escrito como 1, 1, 0. Então, 1, 1, 0. Isso aqui na base 2. Ou seja, esse cara é igual a 1 vezes 2 elevado ao quê? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado. 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. 1 vezes 4. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 0. Aqui é somado, tá, gente? Esqueci aqui. 0 vezes 1 dá 1. 4 mais 2 mais 0 dá 6. Então, na verdade, a base binária. Aí você pode observar que por que deu 2 aqui? É a soma de 1 mais 1 mais 0. Então, até isso vale para todos? Vale para todos. É só você testar. Por exemplo, quer ver? Se você testar com 11, eu vou colocar aqui o 11, por exemplo. Né? Qual a imagem do 11? É só você transformar o 11 para a base binária. Olha, divide por 2, dá quociente 5 e resto 1. Pronto, resto 1. Divido por 2, o 5. Olha lá, ó. Ele vai deixar quociente 2 e resto 1. Divido por 2, gente. Deixa quociente 1 e resto 1. E ao dividir por 2 aqui no finalzinho, vai deixar quociente 0 e resto... Aqui, gente, deixou o resto 0, perdão. Aqui o resto é 0. Aqui estava errado. Tinha um mini aqui. Aí, quociente... o resto, quociente 0 e resto 1. Então isso significa para nós que o 11, gente, o 11 escrito na base binária é 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Isso na base 2, base binária. Ou seja, o 11 é 1 vezes 2 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. 8 mais 0, mais 2. 8 mais 2 dá 10, mais 1, que sobra aqui, 11. Então, na verdade, o valor de f de 11, gente, vocês podem observar que o resultado é 3, que é a soma de 1 mais 0 mais 1 mais 1. Então, quem quiser conferir aí, fica à vontade. Né? Eu vou parar por aqui. Por quê? Porque já tem os valores que eu preciso para responder as questões e a ideia, na verdade, mata essa questão. Então, de modo geral, você escrevendo, por exemplo, a base binária. 1 na base binária é 1. O 2 na base binária é 1, 0. O 3 na base binária, pessoal, é 1, 1. O 4 na base binária, 1, 0, 0. O 5 na base binária é 1, 0, 1. Soma dos logaritmos lá, tá vendo? Na base binária. O 6 na base binária é 1, 1, 0. O 7 na base binária, 1, 1, 1. O 8 na base binária, 1, 0, 0, 0. Aqui é 0 também. E assim por diante, né? O 9 na base binária é 1, 0, 0, 1. Então você pode observar que o 9, por exemplo, a sua imagem é 2. O 10 na base binária, pessoal, é 1, 0, 1, 0. F de 10, você pode observar depois, você pode calcular, também é igual a 2. E aí, para parar por aqui, como eu falei para vocês, 1, 0, 1, 1, que é o 11, e assim por diante. Né? Então, os valores aí vão até onde vocês quiserem. Então, na verdade, é isso. Aí, então, eu já tenho respondido a letra A do problema. Qual a letra A do problema? Qual é o valor de f de 6? F de 6 é 2. F de 7 é 3.
e f de 8 é 1. Pronto, então respondido. Quantos são os números menores que 2015 para os quais f de n é igual a 1? Bom, pessoal, não era complicado perceber, até pela própria função aqui, que o resultado dá 1, olha lá, ó, o resultado dá 1, justamente em potências de base 2, olha lá, que 1 para 2 elevado a 0, você pode observar que 1 aqui, ó, é 2 elevado a 0, 1 aqui é para o 4, que é 2 elevado, aqui 1 também, né? 2 elevado a 1, o 4 é 2 elevado ao quadrado, o 8 também tem imagem 1, que é 2 elevado ao cubo, e assim por diante. Então, na verdade, para responder a letra B, era só observar isso, mas eu já quero, digamos, um modelo geral para essa função. Então, verificando isso aí, gente, a proposta que eu tenho é o seguinte, olha, então, de modo geral, o que nós temos para esse caso é que, se ele, pessoal, for escrito na base 2, na verdade a base binária, ele tem os algarismos AK, o algarismo AK-1 e assim por diante, até o algarismo A1 e o algarismo A0. Esse aqui é conhecido como algarismo das unidades, até a 40ª ordem dos algarismos. Isso em base o que, pessoal? Binária. Se é base 2, isso significa que para todos esses algarismos, ele pertence a 0 e 1. Ou seja, cada um desses algarismos é 0 ou 1. Né? Cada um deles. Como esse algarismozinho aqui, gente, não pode ser 0, senão ele teria... Aqui eu estou colocando K mais 1 algarismos, né? Você tem K mais 1, você começa do 0 e vai até o K. Então tem K mais 1 algarismos. Então isso significa para nós que esse algarismo tem que ser diferente de 0, né? Com esse AK aqui, que é o algarismo da esquerda, igual a 1. Porque ele só pode ser 0 e 1, você tem que ser diferente de 0, então ele só pode ser 1. Então esse cara aqui é 1. Eu vou deixar desse jeito aí por enquanto, mas já saiba que esse cara é igual a 1, necessariamente. Então essa função nunca vai assumir o valor 0, ela vai valer de 1 para mais. Né? Então já começa por aí. Então essa é a base binária. Nesse caso, na base 2. Então, n escrito na base 2 significa que vai ficar AK, o algarismo da ordem K, vezes 2 elevado a K, mais o algarismo da ordem K menos 1, que é o outro que está à direita, elevado a K menos 1, e assim por diante, até A1 vezes 2 elevado a 1, mais o A0, que aí apareceria aqui, pessoal, 2 elevado a 0, só que 2 elevado a 0 é unidade, então por isso que esse algarismo é o algarismo das unidades. 2 elevado a 0 é 1. Então ele não precisa aparecer aqui. Então beleza. Escrito na base 10, só que, na base 2, aliás. Só que esse cara aqui, como eu disse, esse algarismo é necessariamente igual a 1. Né? Por quê? Porque não pode ser igual a 0. Se não pode ser igual a 0, no caso se fosse base decimal, esse algarismo mais à esquerda, não sendo 0, podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Na base 2, só tem 2 algarismos. Então, na verdade, o n é escrito dessa maneira. Então, se esse cara é igual a 1, para que essa função, gente, f de n, agora eu vou apagar isso aqui, para que essa função f de n seja igual a 1, observem bem, né, que para essa função f de n... vamos agora generalizar o problema, né? Um detalhe, galera, é o seguinte, você em casa pode muito bem provar que quando n está escrito na base 2, esse n atende às condições da minha equação funcional, da minha equação aqui estabelecida. Só que você vai ter que escrever isso aqui é a base, não se esqueça que está na base 10. Base 10. Então essa aqui é a base 10. Você precisa passar isso aqui para a base o quê? Binária. Passando para a base binária, gente, essa função pode ser reescrita assim, ó. Você tem que reescrevê-la para demonstrar que quando n é um número da base 2, essas funções são satisfeitas, essas equações são satisfeitas. Só que você tem que escrever f. O que é 2 em binário? O 2 em binário é 1, 0, que seria o 10, né? Mas cuidado que aqui é base binária. F de 10 é igual a F de n. E, gente, F, o 2 em base binária,
é 10. 10n mais 1 é igual ao que, gente? A f de n mais 1. Como 1 em base binária é 1 mesmo, então beleza. Então se você substituir, pessoal, esse cara aqui e fazer as operações em base binária, você vai provar que todo n nessas condições nos leva a que f de n, gente, em base binária, é a soma dos algarismos da base binária, quer dizer, a soma de AI, com I variando de 0, ó, variando de 0 até K. Só que tem um detalhe, como eu falei para vocês, o algarismo mais à esquerda, aqui, ó, é 1. Então isso aqui pode ser trocado, pessoal, por 1 mais o somatório dos algarismos AI, com I variando de 0 até K menos 1. Até aqui, ó. Porque esse cara aqui já é 1, então é 1 lá. Então, na verdade, essa função aqui, essa função nessas condições em base binária, atende exatamente essas duas equações. Então, essa demonstração aí eu deixo a cargo de vocês. É só substituir, é uma substituição direta, utilizando a base binária, obviamente. Então, é só continha mesmo. Mas aí o que acontece aqui na letra B, pessoal, do exercício, eu pergunto o seguinte: quantos são os números menores que 2015 para os quais f de n é igual a 1? Mas para f de n ser igual a 1, pessoal, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que essa parte aqui da função todinha tem que ser igual a 0. Mas para isso aqui ser igual a 0, já que os algarismos só podem ser 0, 1, então todos esses algarismos aqui, gente, todos esses algarismos daqui, desse aqui, ó, desse algarismo, dessa posição até a última, todos têm que ser igual a 0. Ora, então, é por isso que até tinha ali na tabela, você pode voltar ao vídeo. Então, para ser igual a 1, um número necessariamente tem que ser igual a quê? Se esse algarismo tem que ser 0, o próximo tem que ser 0, até o último aqui, todos os algarismos, todos eles, gente, ó, todos os algarismos aqui, ó, todos, até aqui, tudo tem que ser 0, tem que zerar para salvar só esse algarismo aqui, para o resultado no final dar 1, então os números têm que ser da forma 2 elevado a k. Então, note lá para aquela tabela que eu tinha mencionado, que f de 2 elevado a k, o resultado é igual a 1. É por isso que f de 1, quando k é 0, é 1. F de 2, quando k é 1, é 1. Quando f de 4, quando k é 2, o resultado é 1. F de 8, onde o k é igual a 3, o resultado é 1. E assim por diante, né? Então, por falta de espaço, galera, eu vou ter que apagar. Então, eu vou precisar dessa função depois para responder a última questão, essa parte aqui de baixo aqui. Então, na verdade, eu preciso saber quais são as potências de 2 para responder a letra B, que são menores que 2015. Então, beleza. Então, vamos ver quais são as potências de base de 2, as potências de 2, que são menores que 2015. Acho que todo mundo deve se lembrar que 2 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, 2 elevado ao cubo é igual a 8, e todos esses valores têm margem 1. E assim por diante, até 2 elevado a 10, que é 1024. Isso significa o quê? Que f de 1024 é igual a 1. Então, 2 elevado a 11, galera, seria o próximo, é 2048. 2048 é maior que 2015. Então, na verdade, esse cara já não serve mais daqui para frente para valores maiores que 2048, com potência de base 2, não serve. Se não serve a partir daqui, então quais são os valores de n para os quais f de n é igual a 1? Do 1, 2... Oh, gente, faltou 4 aqui, ó. Uma pressa. É 4, né? Faltou ele. O próximo que seria 8, tá bom? Então, 2 elevado ao cubo igual a 8 e assim por diante. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32 até o 1024. Um total de 11 possibilidades. Ele perguntou quantos, né? Resposta para essa letra B
11 números. São 11 os números. Quais são eles? 1, 2, 4, 8, 32, 16, 32, até o 1024. Então, beleza. A letra B respondido. A letra C, pessoal, pergunta o seguinte. Para n entre 1 e 2015, qual o valor máximo de f de n? Pessoal, para responder isso, você pode observar o seguinte. O valor máximo que essa função assume ocorre quando todos os algarismos, o valor máximo dessa função ocorre quando todos os algarismos são iguais a 1. Porque esses algarismos só podem ser 0 ou 1. Então, quando todos os algarismos forem iguais a 1, você pode observar que, né, o valor dessa função é máximo. Ó, só existe essa possibilidade, né? Então, o valor máximo dessa função ocorre nessa condição aqui, ó, quando n, f de n, gente, é máximo quando que n for escrito na base 2 como 1, 1, 1 e assim por diante, até 1 na base 2. Com quantos algarismos aqui? Com k mais 1 algarismos, 2, né? Então, k mais 1 algarismos 2. Nessas condições, gente, na verdade, o que acontece? O n, então, é escrito como 1 vezes, olha lá, 1 vezes 2 elevado a k, mais 1 vezes 2 elevado a k, menos 1, mais, e assim por diante, até 1 vezes 2, mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Ou seja, esse valor de n, gente, é igual a 2 elevado a k, mais 2 elevado a k menos 1, mais, e assim por diante, até 2 mais 1. Então, pronto. Então, nessas condições aqui, eu vou ter o valor máximo de n. O valor máximo para a função. E aí, o valor máximo dessa função nessas condições, gente, f de n é igual ao quê? Olha, vai aparecer k mais 1 algarismos, do algarismo de ordem k até o algarismo de ordem 0. Então, 1 mais 1 mais 1, k mais 1 vezes é k mais 1. Então, pronto. Agora, eu preciso saber qual a cara desse número, né? Esse número está escrito assim na base 2. Mas qual seria a cara dele na base 10? Olha, na base 10, pessoal, a cara desse número, como aqui aparece um APG, ó, 1 vezes aqui 2, aqui 4, depois 8, depois assim por diante, então eu vou usar a soma dos termos de uma PG. Só que tem um detalhe, gente, eu vou usar 1 como primeiro elemento, estou olhando ela da direita para a esquerda. Então, soma dos termos de APG, o primeiro termo é 1, 2 elevado a k mais 1, menos 1, dividido por 2 menos 1, porque a razão dessa PG é 2. Você pode observar que daqui para cá eu multiplico por 2, depois eu multiplico por 2, depois eu multiplico por 2 e assim por diante, né? Então, esse número n, gente, ele tem a cara 2 elevado a k mais 1 menos 1. Ou seja, para todo número lá, pessoal, 2 elevado a k mais 1 menos 1, o resultado da sua imagem é k mais 1. Vocês podem observar que eu tenho indícios nisso naquela tabela que eu tive que apagar aqui por falta de espaço. Porque, afinal de contas, observe bem. Note que para n, para cá, gente, para cá, igual a 0, olha lá, ó. 2 elevado, aqui vai ficar 0, mais 1 vai ficar 2. 2 menos 1 dá 1. Então, f de 1 é igual a 1. Beleza. Para cá, igual a 1, gente. O que vai acontecer? F, 2 elevado a 2, né? Vai ficar 2 aqui, dá 4. Menos 1 dá 3. F de 3 é igual a 2. Gente, para cá, igual a 2. Para cá igual a 2, f de quanto? 2 mais 1 dá 3. 2 elevado ao cubo é 8. 8 menos 1 dá 7. Colocando 2 mais 1, o resultado é 3. F de 7 é 3. Para cá igual a 3, gente. F de quanto? 2 elevado a quarta é 16. Menos 1
15. O resultado disso é 4. Pessoal, parece que todo número, ó, 2 elevado a um número com a potência de 2 menos 1, um número que antecede uma potência de base 2. Então depois do 15 é o 16, depois do 7 é o 8, depois do 3 é o 4, depois do 1 é o 2. Então o número que antecede uma potência de base 2, o resultado da função é máximo, dentro de um determinado intervalo. O problema é que esse resultado aqui dentro, ó, esse resultado aqui dentro, segundo ele, tem que estar entre 1 e 2015. Esse resultado aqui, N, tem que estar entre 1 e 2015. Então eu preciso saber qual o valor máximo dessa função para o qual essa tende. Eu vou chutar aqui, pessoal, K igual a 9. Quer ver que coloca K igual a 9? Porque a letra B já deu indícios disso. Para K igual a 9, observe bem que vai ficar, ó, 9 mais 1 dá 10, 2 elevado a décima, 1024, menos 1, 1023. 1023 é menor do que 2015, então está dentro do intervalo. Só que para cá igual a 9, 9 mais 1 dá 10. Para cá, gente, igual a 10, você pode observar que vai dar lá, ó, 10 mais 1, 11. 2 elevado a 11 é 2048, menos 1, 2048 menos 1, 2047. O resultado disso é 11. Só que 2047, gente, não serve. Por que não serve? Ele é maior do que 2015. Então, se isso aqui está fora, qual é o valor máximo dessa função com o valor de n entre 1 e 2015? O valor máximo dessa função é 10. Esse é o máximo que essa função pode assumir. Então, está aí. Só fica a cargo de vocês a demonstração de que n escrito na base binária, ou seja, quando n está escrito na base 2, atende aquelas equações lá estabelecidas. Fica aí então a resposta dessa questão que eu achei muito curiosa, muito show de bola, uma fórmula, né? Uma equação funcional show de bola. Aquele abraço, moçada.